Quando que é possível elaborar um LTCAT extemporâneo? Se você não me conhece, meu nome é Thiago Machado, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e a gente vai falar agora de um assunto polêmico. O trabalhador pediu um PPP de um período lá atrás, de 15, 10, 20 anos atrás, num período que a empresa não tinha LTCAT. Na época nem pensava, nem sabia o que era um LTCAT, não elaborava, não fazia nada. Só que agora eu preciso do PPP e o PPP só pode ser elaborado com base no LTCAT. Então, o que muitos profissionais têm feito é: vou elaborar um LTCAT extemporâneo. Mas isso é permitido por lei? A IN 128, o Decreto 3048 ou a Lei 8.213 permitem isso? Isso é legalmente permitido? Então é sobre isso o vídeo de hoje. Mas antes da gente entrar no conteúdo, não se esqueça, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Nós estamos com muito conteúdo relevante, principalmente no que tange a LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade e higiene ocupacional, e também sobre os eventos de SST no E-Social. Então já acompanha a gente aqui. E se você quiser também, nós temos um grupo do WhatsApp. Fazendo a leitura desse QR Code aqui, você vai ser redirecionado lá para o nosso grupo do WhatsApp. É um grupo bloqueado, tá? Onde que eu divulgo sempre as minhas lives, os vídeos, alguns vídeos que eu publico, seja no YouTube, no Instagram, alguns conteúdos relevantes a gente divulga lá no grupo do WhatsApp. E quando a gente tem uma promoção dos meus cursos, alguma condição especial, também é divulgado lá nos grupos do WhatsApp. Então aproveita, entra lá, que sempre tem muita informação relevante aí para vocês. E lembrando também que agora, nesse mês de novembro do ano de 2023, hein, nós estamos com a Black November, 50% de desconto no combo com todos os meus cursos e 3 anos de acesso. E detalhe, esse desconto é válido somente até hoje, a data que eu estou gravando esse vídeo, dia 24/11/2023, tá? Tiago, como é que eu faço para ter acesso? Que curso que vem? Tem um curso de a elaboração de LTCAT-LIP, curso de higiene ocupacional, que abrange ruído, calor, vibração e agentes químicos, curso dominando SST no social, curso de gestão de envio dos eventos de SST, curso de elaboração do PPP físico, intensivão de quesitos estratégicos e matadores para perícia de insalubridade e periculosidade. Cara, é incrível, tá sensacional, tem muito curso, muito conteúdo para vocês de extrema relevância. É só fazer a leitura desse QR Code, conversar com a minha equipe no WhatsApp. Fazendo a leitura desse QR Code, você vai ser direcionado aqui para esse número do WhatsApp. Você conversa com a minha equipe vai estar tirando as dúvidas, passando os valores e as condições aí para você também. E até o dia 30 de novembro agora de 2023, estamos também com 30% de desconto nos cursos individuais. Não, Thiago, não quero como, mas eu quero só um curso do E-Social, só o curso de HO, só o curso de ruído, etc. Então é 30% de desconto com 2 anos de acesso, né? Válido também até o dia 30/11/2023. Conversa lá com a minha equipe, que eles vão estar passando para vocês todas as informações. E para quem já é aluno, consegue renovar o curso ou antecipar a renovação com 70% de desconto e 2 anos de acesso. Normalmente a renovação é para 1 ano, aqui a renovação é por 2 anos a mais também. Então tá incrível, tá sensacional. Só falar com a minha equipe. Tiago, tô assistindo esse vídeo após essa data. E aí, cara, conversa com a minha equipe, que sempre a gente tem uma condição, uma promoção, a gente sempre tá fazendo algum evento, alguma condição especial. Conversa com a minha equipe que você vai saber o que a gente tem para o momento, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos responder a dúvida do tema desse vídeo de hoje, tá? Primeiro, vamos entender o que é um LTCAT extemporâneo. O que é um LTCAT extemporâneo? Pessoal, o LTCAT extemporâneo nada mais é do que um laudo, do que um LTCAT, que ele é elaborado na data de hoje, que vale para o passado. Então, imagina que eu, Thiago, vou hoje lá no meu cliente, faço a medição hoje, faço a identificação de risco hoje. Estou lá fazendo todas as medições hoje. Elaborei o meu laudo, tá? Após a elaboração do meu laudo, esse resultado desse laudo vale para o passado. Então, isso é chamado de LTCAT extemporâneo. O termo LTCAT extemporâneo, ele veio através do Manual da Aposentadoria Especial de 2018, onde que a gente tem lá a nomenclatura de LTCAT extemporâneo, mas quando você pega a legislação previdenciária, você não tem esse termo utilizado, né? Esse termo não é utilizado na legislação previdenciária, ele é utilizado apenas lá no Manual da Aposentadoria Especial de 2018, que é o mais recente que nós temos, tá bom? Então, isso é o LTCAT extemporâneo. Quando que esse LTCAT extemporâneo é solicitado? Quando eu tenho um trabalhador que trabalhou há alguns anos atrás
e ele pede o PPP para a empresa. Olha, empresa, eu estou querendo me aposentar e eu estou entrando com um processo, né, com advogado para me conseguir minha aposentadoria especial. E para isso eu preciso do PPP. Aí a empresa, na hora de elaborar o PPP, ela se depara, poxa, eu não tenho LTCAT para elaborar o PPP no período que esse trabalhador trabalhou. Então, uma das soluções é elaborar o LTCAT extemporâneo. Aí a gente cai na situação, tá, mas eu posso fazer isso? Eu posso fazer um laudo hoje que vale para o passado? Se eu posso, quais são as regras, quais são as condições? Então, é sobre isso, tá? Então, aqui, as regras e essas condições, elas são dadas, pessoal, pela Instrução Normativa número 128, no artigo 279. Esse aqui, para quem não conhece, é o artigo do LTCAT extemporâneo. Tá? E detalhe, pessoal, não existe PPP extemporâneo. O que é extemporâneo é o LTCAT. Tá? O que é extemporâneo é o LTCAT. Então, somente com o LTCAT eu elaboro o PPP. Lembrando que a base do PPP é o LTCAT. Sem LTCAT não tem PPP. Quem está fazendo isso está indo contra a legislação previdenciária, principalmente lá os parágrafos 3º e 8º do artigo 68 do decreto 3048, onde que ele fala lá que o PPP deve ser preenchido com base no LTCAT. Então, se você não tem LTCAT, não tem como emitir o PPP, apesar que muita gente faz isso, mas está fazendo de forma errada contra a legislação previdenciária. O correto é ter o LTCAT. Então, por isso que uma das soluções é esse LTCAT extemporâneo. Então, o que fala o artigo 279 da IN 128? Serão aceitos o LTCAT e os laudos mencionados no inciso 1º e a 4º do caput do artigo 277, emitidos com data anterior ou posterior ao período de exercício da atividade do segurado, desde que a empresa informe expressamente que não houve alterações no ambiente de trabalho. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Ele está falando que vai ser aceito se a empresa elaborar um LTCAT com uma data anterior ou posterior ao período trabalhado pelo trabalhador. Então, em tese, pessoal, quando eu tenho um trabalhador na empresa, a empresa já tem que ter o LTCAT, aquele LTCAT tem que validar as atividades daquele trabalhador. Então, imagina o seguinte, a gente tem duas hipóteses, tá, de LTCAT extemporâneo. Imagina que lá nos anos de 2005, a empresa elaborou um LTCAT. Em 2010, a empresa contratou um trabalhador. Esse trabalhador trabalhou lá até 2015, de 2010 a 2015. E a empresa só tem um LTCAT de 2005, lá atrásão. Então, a empresa, se ela quiser, ela pode pegar esse LTCAT de 2005 e falar assim, ó, esse LTCAT tem validade para esse trabalhador que trabalhou em 2010. Aí a norma fala, desde que atendido esses parâmetros aqui do parágrafo único, que a gente vai ler ele daqui a pouco, tá? Então, assim, eu posso fazer isso? Pode. Isso também é chamado de LTCAT extemporâneo. É quando eu tenho um LTCAT que foi elaborado em um período anterior ao que o trabalhador trabalhou. Isso não é muito comum. O que é mais comum? É mais comum o seguinte, o trabalhador trabalhou de 2010 a 2015. E hoje, 2023, a empresa fala assim para mim, Thiago, eu preciso elaborar um LTCAT extemporâneo daquele período, de 2010 a 2015. Aí a empresa quer um LTCAT extemporâneo desse período. Aí eu elaboro um LTCAT hoje que vale para o passado. Então, quando a norma fala aqui, ó, um LTCAT emitido com data anterior ou posterior ao período trabalhado pelo trabalhador, são essas duas hipóteses. É quando o LTCAT é bem anterior a quando o trabalhador trabalhou, ou quando o LTCAT é posterior a quando o trabalhador trabalhou. Essas duas opções são chamadas de LTCAT extemporâneo, tá? Então, a maioria das pessoas conhece o LTCAT extemporâneo posterior, né, que é feito o LTCAT hoje que vale para o passado, mas também existe o LTCAT do passado que vale para o futuro, que vale para o futuro daquele trabalhador. Tá? Então, existem essas duas possibilidades previstas na IN 128. Só que a norma traz uma condição, ó, quando eu tenho aqui desde que, o que é isso? Isso aqui é uma condição, tá? Isso aqui é uma condição. Então, a empresa, ela precisa atender a esta condição. Qual é a condição? Ele fala assim, ó, desde que a empresa informe. Então, quem que tem que informar? A empresa. Isso aqui é um ponto que a gente vai falar.
Ela tem que informar expressamente que não houve alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Então, a empresa, quem é a empresa? É o dono ou o preposto da empresa. Quem é o preposto da empresa? É quem tem a procuração para assinar pela empresa. Então, a empresa, ela tem que emitir um documento. Isso tem que ser documentado no LTCAT extemporâneo. Ela tem que emitir um documento. Falar, olha, não houve alteração no ambiente de trabalho da época que o trabalhador trabalhou na empresa até esse LTCAT extemporâneo. Aí o parágrafo único traz para a gente, Tiago, o que é alteração no ambiente de trabalho? Aí aqui nós temos o parágrafo único que ele traz essa condição. Então aqui, ó, para efeito de disposto do caput, serão considerados como alteração nos ambientes de trabalho ou em sua organização, entre outras, aquelas decorrentes de. Aí ele trouxe aqui as condições. Então, o que é uma alteração no ambiente de trabalho? É mudança de layout. Mudou o layout da empresa. Então, assim, eu tinha aqui a empresa, setor administrativo, borracharia e oficina. Mudou o layout. Não, a borracharia e a oficina saiu daqui. Agora a borracharia e a oficina está lá na frente e aqui tudo agora é setor administrativo. O que é isso? Mudança de layout. Mudou o layout da empresa, acabou. A LTCAT extemporâneo não pode ser elaborado. Tá? Substituição de máquinas e equipamentos. Isso aqui acontece muito com motorista. Né? Eu já peguei muito perícias com motorista. Né? Você vai fazer lá a perícia e você vai identificar que o motorista trabalhou com um caminhão, né, do ano de, sei lá, de 97. Hoje a empresa só tem os caminhões no ano de 2022, 2023. Ou seja, aqueles caminhões do ano de 97 já não existe mais, já foi vendido, já foi passado para frente. Entendeu? Então, o que é isso? Mudança de máquinas e equipamentos. Mesma coisa, a oficina mecânica. Na época, trabalhava com um tipo de pneumática. Hoje, a pneumática é outra. Na época, era um equipamento. Hoje, o equipamento é outro. Cara, mudou de maquinário, mudou de equipamento, já era. Não posso fazer o LTCAT extemporâneo. Tá? Adoção ou alteração de tecnologia de proteção coletiva. Ou seja, a empresa implantou um EPC ou alterou o EPC existente na empresa, acabou, o LTCAT extemporâneo não pode ser aplicado. Estão vendo que é difícil enquadrar um LTCAT extemporâneo, né? Agora, olha só, isso aqui é o que pega. Alcance dos níveis de ação estabelecidos pela legislação previdência trabalhista. Ou seja, alcançou o nível de ação, você fez uma medição e o resultado da medição deu acima do nível de ação, acabou, cara, LTCAT extemporâneo não pode ser elaborado. Mas, Tiago, exatamente isso. Alcançou nível de ação, o LTCAT extemporâneo não é aplicável. Fiz uma medição de ruído, a medição de ruído alcançou nível de ação, não posso aplicar o LTCAT extemporâneo. Por quê? Porque está aqui na IN 128. Então, assim, o que acontece muito, pessoal? Profissionais elaboraram o LTCAT extemporâneo desprezando o artigo 279 da IN 128. Só que o que acontece? Isso perde uma validade jurídica. Qual o problema disso? O problema é que quando chega na mão do juiz, prova. Quando chega na perícia, prova. Quando chega sei lá, em qualquer órgão que vai analisar esse tipo de LTCAT, acaba sendo aprovado. Tá? Então, assim, sinceramente, um LTCAT extemporâneo é muito difícil você validar. Tá? Só que daí cai numa outra situação. Quem vai validar que não houve alteração no ambiente de trabalho? A empresa, não é o profissional de SST. Tá? Então, você é engenheiro, médico do trabalho, que está elaborando o LTCAT extemporâneo, você tem que fazer um termo onde a empresa, quem é a empresa? É o dono da empresa ou preposto. Ele vai assinar e vai afirmar que não houve alterações no ambiente de trabalho. Se não houve alterações no ambiente de trabalho, você pode elaborar o LTCAT extemporâneo. Mas quem vai atestar isso? A empresa. Não somos nós, profissionais de SST. Por quê? Porque é o que está previsto no artigo 279 da IN 128. O artigo 279 da IN 128 traz essa condição para a gente. Tá? Ela traz essa condição. Então, quem que vai afirmar isso? A empresa, não o profissional de SST. Tá? Então, tomem bastante cuidado. Na hora de elaborar o LTCAT extemporâneo, se a empresa me assinou um documento falando que não houve alteração no ambiente de trabalho, então tudo bem, vou elaborar o LTCAT extemporâneo, como já aconteceu isso comigo. Teve um cliente que eu cheguei e orientei, olha, você tem que afirmar que isso aqui não houve alteração. Teve alteração? Cara, eu sabia que tinha, mas a empresa assinou para mim um documento falando que sim, não houve alteração.
tá? Então, assim, eu vou falar, eu vou bater boca. Eu não estava lá, eu não trabalhei lá na época que o trabalhador trabalhou. Quem estava lá era o dono da empresa, e ele me assinou falando que não houve alteração. E eu deixei bem claro, você sabe que isso cabe à prisão se tiver algum tipo de fiscalização dos órgãos fiscalizadores, porque você está mentindo para a Receita Federal. Isso é uma mentira, isso cabe à prisão, tá, gente? É previsto na IN 128. Então, assim, deixei claro. Ele pegou, não, Thiago, pode deixar. Eu assino aqui, não houve alteração no ambiente de trabalho. Peguei, fiz meu LTCAT extemporâneo e entreguei para eles. Não era problema meu. Por quê? Porque quem atesta que não houve alteração no ambiente de trabalho é a empresa, não somos nós, profissionais de SST. Quem sou eu para falar que não houve alteração no ambiente de trabalho? Uma vez que eu não estava lá, eu não prestava serviço para eles naquela época. Quem atesta isso? É o dono da empresa. E quem pode ser penalizado com isso? É o dono da empresa. Ok? Então é importante você deixar o teu cliente claro quanto a isso. Resumindo, então, o LTCAT extemporâneo é um laudo elaborado hoje, mas que vale para o passado. Normalmente é solicitado por um trabalhador que está pedindo o PPP de um período que ele trabalhou lá na empresa. Tá? E para poder elaborar o LTCAT extemporâneo, se faz necessário obedecer às exigências do artigo 279. Então, você tem que avaliar cada um daqueles pontos e quem vai atestar que aquilo está válido, que não houve alteração no ambiente de trabalho, é o dono da empresa e não o profissional de SST. E aí, pessoal, gostou da dica? Né? Não se esqueça, nós estamos com a Black November, né? Agora no mês de novembro de 2023. Aproveite essa oportunidade, chama a minha equipe aqui no WhatsApp. Né? Se você está assistindo esse vídeo após essa data da Black November, fica tranquilo, chama a minha equipe também no WhatsApp, eles vão te passar os cursos, eles vão te passar as condições que a gente tem no momento. Se a gente tiver alguma condição especial, alguma promoção, você vai estar recebendo também essa notificação. E entra no nosso grupo do WhatsApp, na descrição aqui do vídeo, vocês vão achar o link. E no grupo do WhatsApp, sempre quando tem uma promoção, sempre quando tem um vídeo novo, alguma condição diferenciada, a gente divulga lá no grupo do WhatsApp para todos vocês também. Né? E se você quiser conhecer todos os nossos cursos, na descrição aqui do vídeo, vocês também vão conseguir achar as informações. No mais, pessoal, muito obrigado mesmo pela presença, participação de todos vocês aqui nesse vídeo. Vou deixar a sugestão, ó, vai aparecer aqui do lado alguma sugestão de vídeos aí para vocês também. Acompanhe, porque a gente tem muito, mas muito conteúdo mesmo relacionado à segurança do trabalho aqui no meu canal. Um forte abraço a todos vocês e até mais.